Em 1994, os engenheiros de Stanford Jerry Yang e David Filo fundaram o Yahoo, que foi uma das empresas pioneiras da internet, com serviço de busca, e-mail, site de notícias e até hoje é um dos sites mais visitados do mundo. Eu tô aqui com o André Isaí, que é diretor-geral do Yahoo no Brasil, para conversar um pouco sobre a história da companhia e para onde o Yahoo vai no futuro. André, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você pela oportunidade. André, a primeira pergunta é exatamente sobre isso. Eu queria falar da história do Yahoo. O site começou lá em 94, era uma espécie de repositório de links de sites, né? Não era um mecanismo de busca ainda. Mas me conta um pouco sobre qual que era a ideia do Jerry e do David naquela época. Bom, se você pensar em 94, era mais ou menos o início da internet comercial, né? E a ideia foi começar a catalogar e organizar, tentar facilitar o acesso à informação. E o conceito inicial que eles usaram foi o conceito de diretório, de começar a dividir as coisas em diretórios, que era um conceito parecido com o que vinha de páginas amarelas, etc., para você poder classificar e facilitar o acesso do usuário, descobrir que tipo de site tinha. Obviamente, o número de sites começaram a se multiplicar numa velocidade muito grande. Esse conceito se manteve, o Yahoo cresceu bastante como um primeiro site e evoluiu para um modelo, obviamente, de busca, e aí menos dependente, vamos dizer assim, foram desenvolvidos vários algoritmos e tal, que facilitam muito mais esse processo e que permitem hoje, obviamente, cobrir a escala que tem a internet, que é bem maior do que era naquela época. Mas independentemente do modelo de negócio, quando a gente fala do Yahoo, essa característica de página inicial dele permaneceu durante todos esses 20 anos, né? Hoje, ele ainda é um site, hoje, exatamente, ele ainda é um site que é o terceiro maior, se eu não me engano, em tráfego na web. Como que o Yahoo conseguiu manter esse público? Eu acho que é uma combinação de coisas. Hoje, só para te dar alguns números, hoje a gente tem mensalmente visitado por mais de 1 bilhão de usuários, se pegar no mundo todo, em mais ou menos 60 países. Acho que é uma combinação de vários desses serviços que a gente falou. Isso eu estou falando só da parte do negócio onde efetivamente são pessoas visitando os nossos serviços. Que serviços são esses? Desde o próprio e-mail, que a gente começou falando, a própria homepage, esses diferentes sites de conteúdo. Hoje a gente tem outras aquisições que acho que a gente pode falar mais para frente no detalhe, de Tumblr, por exemplo, que trouxe um lado social, trouxe um público mais jovem. Enfim, acho que o próprio Search, que continua extremamente relevante. Agora, como a gente estava conversando, em 2002, então, no começo do novo milênio, estourou a bolha da internet. Isso 2000, forçou... foi 2000. Eu sei que eu sofri na época. Acho que muita gente sofreu e a Yahoo foi uma das empresas que sofreu. Não né? como Yahoo, eu sofri de outra forma, que na época tinha as startups brasileiras aqui. Eu lembro que as ações da Yahoo atingiram um pico enorme, né, no final da década de 90 e depois caíram vertiginosamente também no começo dos anos 2000. E isso forçou não só o Yahoo, mas muitas empresas a rever os modelos de negócio, várias quebraram. Como que o Yahoo se reposicionou logo depois dessa bolha, do estouro da bolha? Né? Eu acho que está muito associado a isso que eu te falei, da história da gente criar modelos de publicidade sustentáveis, de emprestar um pouco da credibilidade, começar a produzir conteúdo de qualidade, né, nos diferentes verticais, criar modelos que de alguma forma se assemelhavam também a um pouco do que vinha do offline, ou seja, desde modelos de patrocínio na época e o patrocínio desses conteúdos premium, formas diferentes de se associar a esse conteúdo, evoluiu para a gente desenvolver vários formatos específicos para a web, que eram formatos diferenciados, que permitiam uma interação diferente para o próprio anunciante. Então, todas essas coisas ajudaram nesse processo. Acho que até esse questionamento, obviamente, houve, em termos de valuation das empresas na época, foram reavaliados, mas a gente foi uma das empresas que voltou relativamente rápido, muito por conta de ter uma percepção de que a gente tinha achado um modelo de negócio e que era um modelo de negócio, obviamente, não do tamanho que é hoje, mas que demonstrava já que tinha um potencial muito grande. Além, obviamente, mais tarde um pouco, do próprio modelo de link patrocinado, aí já um pouco mais para frente de 2000, e que aí é onde é um modelo extremamente rentável, com uma margem grande e onde a gente tinha e continua tendo uma relevância grande. Né? Mas então, nos meados dos anos 2000, o Yahoo também começou a sofrer com um pouco mais de concorrência. Essas empresas que se desfizeram, depois outras empresas surgiram. O Google, eu acho que é um exemplo grande. Como é que foi esse momento para a empresa? Bom, é interessante, porque aí tem esse negócio de ser precursor da internet, é interessante, porque muitas dessas coisas nasceram... o Google era, na verdade, parceiro / fornecedor do Yahoo, né? E aí então já sempre teve uma relação direta. Acho que é a concorrência natural, acho que na medida em que você tem, que o negócio se desenvolve e ganha uma escala diferente, obviamente aparecem outros players. Acho que o Google fez um trabalho excelente dentro dessa área de busca também, e já foi
um parceiro nosso lá atrás e passou a ser concorrente especificamente nessa área de busca, né? Acho que, para quem não sabe, o Yahoo usava a ferramenta A gente do usava Google, uma parte do engine a gente usava do Google. mas a partir de 2004, se eu não me engano, resolveu seguir pelo próprio caminho de novo. Exatamente. Na verdade, até por opção, né? Porque aí realmente virou concorrente. E agora para a história mais recente do Yahoo, né? Acho que a partir de 2002, quando entrou a Marissa como CEO da empresa, ela trouxe um pouco aquilo que você comentou, acho que a visão do Silicon Valley, ela veio do Google, né? O que mudou dentro da empresa? Como que o Yahoo começou a se reposicionar como empresa a partir do começo dessa década? Eu acho que tem até uma história, uma maneira interessante de posicionar. Eu acho que sempre teve um questionamento grande por a gente ter sido forte em muitas coisas, de o quão a gente era mais tecnologia, quanto a gente era mais mídia, né? Eu acho que a Marissa trouxe, claramente, eu acho que a Marissa é com certeza a melhor CEO que mais entende do negócio que passou pelo Yahoo, dentro da minha opinião, né? Acho que ela trouxe esse lado de tecnologia. Acho que tiveram vários movimentos que acho que vale a pena ressaltar com a vinda dela, que reforçam isso, né? O primeiro, teve um investimento muito forte de retomada, da gente investir na parte de engenharia. A gente contratou mais de 1.000 engenheiros na época, ou seja, só para ter uma ideia, com um foco muito claro em mobile, né? E basicamente já existia nessa época uma tendência, ou seja, a audiência de alguma forma já estava migrando para mobile, e essa foi uma aposta muito clara, e tudo pensado, acho que assim, pós-Marissa foi pensando em mobile first. A gente tinha alguma coisa próxima, umas 50, 100 engenheiros focados em mobile, isso passou para 1.000 em menos de um ano, né? Foram feitas assim, mais de 60 aquisições, obviamente de tamanhos diferentes. Várias dessas aquisições foram o que o mercado chama de acqui-hire, inclusive comprando times específicos de engenheiros ou features específicos de produtos para serem integrados em produtos que a gente estava desenvolvendo. E tiveram vários produtos fruto disso. Obviamente tiveram algumas outras aquisições maiores, que foram feitas pela Marissa. Depois acho que a gente pode até falar um pouco sobre elas, em mais detalhes se você tiver interesse, mas só para citar algumas delas, eu acho que o próprio Tumblr foi uma grande aquisição que ela fez, o próprio Flurry, depois se você quiser eu explico em mais detalhe o que é o Flurry. Essas são exatamente as duas aquisições. As próximas perguntas. As próximas perguntas que queriam ver. E a última, mais recente, que é a Brightroom, que era a maior, enfim, DSP, que depois se quiser eu explico melhor o que é de vídeo especificamente. Então assim, e acho que trouxe. Se você olhar hoje para onde o mercado está evoluindo, está muito casado com para onde a gente se desenvolveu pós-Marissa, né? Ou seja, se olhar a audiência foi para mobile e a gente está fazendo tudo pensando em mobile. O mercado tem um interesse crescente na parte de vídeo e foi muito do que a gente desenvolveu foi pensando em soluções, pensando em vídeo. Toda a parte de programático, que isso, quando você olha principalmente na parte de monetização, foi muito do que a gente desenvolveu a partir de então. Como a gente usar alguns ativos que tinham dentro do Yahoo, né, que aí tem a ver com quanto será que vale você ter informação de mais de 1 bilhão de usuários por mês, né, em diferentes plataformas, diferentes tipos de informação. A informação que você tem de e-mail desses usuários, a informação que você tem social vindo do Tumblr, a própria informação que vem de toda a parte de uso de aplicativos do Flurry, que depois se você quiser o detalhe melhor como isso funciona para você. Então, enfim, a navegação nessas propriedades todas que eu te falei, de esportes, news, enfim. Então, efetivamente a empresa, então, se apontou para a mobilidade, né? Sim, com certeza. E acho que, até te dando, acho que vale a pena até citar algumas dessas coisas, para não ficar solto essa questão do Flurry. O Flurry é um Analytics, tá? Parecido com o que era o que é ainda, né? O Google Analytics para PC. É o maior Analytics líder nesse segmento para mobile, tá? Então hoje, só para te dar alguma ordem de grandeza, entender o tamanho disso e como que isso é importante, hoje o Flurry absolutamente cobre 800 mil aplicativos, tá? Globalmente falando, dentro de 2 bilhões de smartphones, na média, dentro de qualquer smartphone ou iPad que você vê, em média 7 apps e meio usam Flurry, tá? Só para você ter uma ideia do tamanho. Em termos de sessões, só para te dar um outro tamanho em termos de data, você tem mais ou menos uns 10 bilhões de sessões por mês. Então imagina a quantidade de dados que você tem e com que granularidade você tem de dados, né? Então você pode, uma vez entendendo esse perfil, esse consumo, etc., e tendo a capacidade de encontrar você através das nossas plataformas, a gente pode ser uma solução ainda melhor para qualquer tipo de anunciante
e isso agrega muito em relação ao targeting que a gente é capaz de fazer por conta, em parte, do Flurry. Né? E agora, com todos esses insights que vocês têm dessa plataforma, da estratégia de vocês de mobilidade, vocês conseguem entender, como você estava falando, o perfil das pessoas e os hábitos de uso também de aplicativos, né? Para onde está caminhando esse uso de aplicativos? Porque a impressão que a gente tem é que existem milhões de aplicativos, né? As pessoas têm algum número de aplicativos instalados, mas geralmente usam a minoria desses aplicativos, tem alguns preferidos. Isso está mudando? O formato de aplicativos hoje vai acabar como a gente conhece? Eu não tenho essa bola de cristal. Eu posso te falar algumas coisas interessantes que estão acontecendo. Por exemplo, e aí tem a ver até se a gente voltar com o início da nossa conversa, quando a gente está falando do início da web, né? Quando você começa a falar de mobile, é a mesma coisa. Primeira métrica interessante para desenvolvedor, quer seja ou anunciantes, era uma das principais investimentos em mobile era para baixar o app dele, né? Ou seja, fazer a instalação do app. A gente comprava publicidade para baixar o app. Hoje a gente vê com igual valor, se não maior, o que chama de app engagement, né? Ou seja, um interesse muito maior de entender assim, se além de baixar, como que eu faço ele usar, como que eu faço ele não desinstalar. Então, acho que esse data ajuda muito nesse processo e isso tem sido cada vez mais importante dentro dessa indústria. Para as agências, as empresas que querem fazer propaganda em dispositivos móveis, elas já entendem esse contexto de que a navegação é diferente, que existe um perfil, que existe um hábito de uso diferente em cada celular. Eles já estão adaptando o tipo de publicidade? Acho que sim, obviamente tem. Principalmente quando a gente fala aqui de Brasil, acho que é interessante. Não, acho que obviamente tem pontos a evoluir, mas assim, com certeza a resposta é sim, tá? Eu acho que ainda tem um trabalho grande sendo feito pelas marcas, e às vezes até grandes marcas, no sentido de como desenvolver mais uma experiência melhor para mobile, tá? Nos próprios apps criados, etc. Mas acho que isso evoluiu drasticamente nos últimos 2 anos, tá? Ou seja, lá atrás a gente tinha um questionamento de mas até que ponto o anunciante tem uma experiência preparada para... Acho que isso hoje é realidade para uma minoria ainda, né? Mas boa parte já se adaptou e já está vivenciando outros desafios que é como eu te falei, não é mais de como será meu app, eu tenho que ter um app, eu já tenho app, eu já consegui uma base razoável, eu preciso agora tornar ele mais relevante e incentivar o uso e fazer com que ele atinja o objetivo para o qual ele foi concebido. André, saindo um pouco de mobilidade, voltando para o Yahoo, queria que você falasse, a gente passou por ele já, mas falasse rapidamente sobre a aquisição do Tumblr, que eu acho que é uma coisa muito importante para a empresa também, né? Eu lembro que na época, quando o Yahoo adquiriu o Tumblr, o mercado considerou uma coisa positiva, foi um movimento corajoso da empresa, né? Que trazia essa coisa de juventude. Qual é o papel hoje do Tumblr para o Yahoo? Eu acho que eu diria que 2 papéis fundamentais, eu acho que 3. Acho que o primeiro papel fundamental está muito relacionado a isso que você colocou, que acho que tinha o objetivo de se conectar ainda mais com uma audiência mais jovem. Existia algum questionamento, mas até que ponto a audiência do Yahoo também não envelheceu um pouco junto com esse processo todo que a gente falou. Obviamente não é, se olhar a nossa audiência, ela é absolutamente a distribuição da internet, mas eu acho que o Tumblr trouxe um pouco dessa audiência mais jovem, desse público mais jovem. Tal. Segunda coisa, natural, complementou, vamos dizer assim, nosso portfólio de produtos também com uma plataforma extremamente relevante, que é a que mais cresce, by the way, mas de social, né? A gente tinha alguns produtos com essa pegada, que já foram mais ou menos relevantes, o próprio Flickr é um deles, né, que você tinha uma comunidade de fotografia em volta, enfim, e outros produtos como esse, mas com certeza o Tumblr complementa nisso. E a terceira, que é mais behind the scenes, é mais papo de engenheiro, mas o Tumblr funciona também, e hoje nós usamos ele para isso, também como uma plataforma de publicação de conteúdo, né? Porque dentro desse conceito de microblog, a gente fez várias das nossas propriedades hoje, são construídas em cima da plataforma do Tumblr. Vocês usaram a tecnologia do Tumblr. A própria plataforma pela facilidade dela de distribuição e inclusive porque pela facilidade dela de distribuição desse conteúdo, quer seja para organizar o conteúdo, quer seja para você distribuir ele em diferentes frentes, porque ele já nasceu conectado com outras diferentes plataformas. André, acho que para encerrar eu queria falar um pouco sobre o futuro do Yahoo. A gente falou sobre todos os movimentos do Yahoo na questão de mobilidade, essas aquisições. Só que o Yahoo tem enfrentado algumas dificuldades financeiras, né? Acho que recentemente, os resultados mais recentes da empresa, foi a primeira vez que a receita da empresa caiu abaixo de $1 bilhão, desde que a Marissa entrou. Eu queria
questionar para onde o Yahoo está indo. Quais são as alternativas, por que a empresa está passando por essas dificuldades e o que a empresa está tentando fazer para ajustar as contas. Né? Tá bom. Bom, primeiro deixa eu só reposicionar um pouco a maneira que, talvez a visão, não sei se você tem a visão mais completa, mas assim, não tem nenhuma dificuldade financeira, tá? A empresa é lucrativa, tá? O que é interessante colocar. Hoje, como você falou, está entre as 3 empresas mais visitadas, que eu acho que tem um valor enorme, por isso acho que tem uma série de discussões em termos de alternativas estratégicas, que é muito em função dos ativos que a empresa tem. Em termos de receita, tem sim esse desafio. Acho que esse desafio é até um pouco, se você olhar, um pouco a troca desses modelos, ou seja, você tem alguns modelos anteriores que começam, que tem um declínio, e você tem outros em ascensão. Boa parte do nosso foco hoje está no que a gente chama internamente de Mavens, que é Mobile Audience Video e Search. Que continua crescendo. Que continua crescendo, tá? Todos eles, inclusive a taxas bastante saudáveis de crescimento, e é para onde, na verdade, a indústria está indo. Acho que a gente, nesse sentido, se preparou para isso e acho que essa é um pouco a tendência, mas óbvio você tem... Mas só para ficar claro, porque assim, quando você coloca a questão de crise, como é que vocês vão resolver? Crise, assim, a empresa é extremamente lucrativa, tem uma margem bastante saudável, então assim, eu acho que não é nesse sentido de crise. Agora, acho que tem esse desafio sim de como escalar a receita. Eu perguntei pela questão da receita mesmo, claro. E como a Marissa mesmo comentou dos resultados mais recentes, uma das alternativas que eu acho que você comentou é a questão da aquisição, né? Isso já está sendo discutido no Yahoo? Isso aí tem o Yahoo ser adquirido por uma outra empresa. Sim, tem um processo público de análise, né? Essa foi colocada como uma prioridade, acho que, se não me engano, no início desse ano, né? Então, assim, pelo board. Acho que isso é menos uma iniciativa, vamos chamar assim, da Marissa, e mais uma iniciativa do board de avaliar diferentes alternativas estratégicas, entre eles uma potencial venda. Tem um processo, inclusive, que foi formalmente colocado em prática, inclusive de receber ofertas até, se não me engano, até essa semana, acho que até terça-feira, era o prazo para receber as ofertas. Nós não divulgamos no earnings nada relacionado a isso em termos de que ofertas nós recebemos, etc. Mas isso é parte do processo de análise, sim. Certo. E acho que se você olhar em relação ao próprio noticiário em volta, acho que tem bastante interesse, demonstra um pouco também a relevância que tem disso ainda para a internet como um todo. Né? Eu conversei aqui com o André Isaí, ele é diretor-geral do Yahoo no Brasil. André, obrigado pelo papo, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Rafael. Fica à vontade, uma nova vez, se você achar que tem alguma coisa a mais para a gente falar. É um prazer sempre estar aqui com você. Com certeza. Obrigado.